Agora, você tinha tempo para sua vida, para sua família? Porque a sua vida, pelo que eu vejo, era o SBT, né? Não tinha não. Assim, depois que eu estudava, ficava no trabalho, estudava, SBT, trabalho, estudava. Até o dia que eu casei, aí fui morar em São Caetano e eu ficava o tempo todo. E como é que você conheceu sua esposa nesse espaço todo aí? Como é que... Esbarrando. Você se esbarra, tá, eu te amo. Sabe aquela coisa de coraçãozinho? Mas foi no SBT? Não. Ela morava próxima à casa da minha mãe ali, e nisso a gente acaba tendo aquele amor de infância, aquele primeiro amor. Aham. É tudo amoroso, tudo lindo, maravilhoso. E a gente acaba se relacionando. Mas a minha vida, pelo fator também de querer ajudar meus pais, pela dificuldade financeira que se tinha, eu quase não tinha tempo para pensar em mim. Creia, eu fazia tudo voltado ao meu pai e minha mãe. Quando eu recebia, na época antes de entrar no SBT, o meu pagamento, o envelope era dado na mão do meu pai com o maior carinho. Porque eu sabia o que eles faziam pela minha vida para eu chegar onde eu estava. Com muita dificuldade. A gente morava tudo entulhado. Na Vila Guilherme, imagina, só enchente. Eu vivi a minha infância até os meus 17 anos debaixo d'água. Eu só não fui recrutado para ser o Aquaman lá na Marvel, porque os caras me chamaram. Porque eu nunca vi Sua tanta... casa não dava? Tudo inundava. A Vila Guilherme inteira inundava. Tudo. Não tinha lugar na Vila Guilherme, se não passasse da Maria Cândia para cima, que não inundasse ali embaixo. Tudo inundava. Não sei se você conhece a Joaquina Ramalho ali. Sim. Teve um dia que eu peguei uma canoinha, fui até o Tietê canoando. Parece piada isso. De tanta água. O Rodolfo Servino falecido falou assim: Rodolfo, você não quer? Uma vez eu saí de casa, tava cheio de peixe na porta da minha casa, velho. Flávio, parece mentira. Por quê? Os caras abriam as comportas que vinha lá de Mogi, Aham. e a água que tava lá vem tudo com correnteza. E não tinha peixe na porta da minha casa. Se tivesse câmera na época, eu tinha gravado. Foi Rodolfo, tem peixe saindo na porta da nossa casa. Falei, e a gente sofreu muito, não só nós que morávamos na Vila Guilherme ali. Era muito triste. Depois que a gente via o SBT mesmo, quantos cenários se jogava fora. Perdia muita coisa. Perdia coisa pra... Tinha uma vez que o Boris Casoy, eu tava no estúdio dando suporte pro Boris Casoy com terno e gravata daqui pra cima, e daqui pra baixo com água até aqui, assim, fazendo É mesmo? a parte de cima, assim, falou, Luiz, chamando De shortinho. vestido cheio d'água, É isso. cheio de água. Isso virou piada na televisão. Que loucura. Depois que a gente saiu, por que o Silvio não teve interesse de comprar? Porque o Silvio poderia ter comprado ali a Santa Veloso. Não quis comprar porque não Por tinha causa interesse. disso, né? Por causa... As enchentes ali eram cotidiano, todo ano se perdia. Eram 3 vezes ao ano enchente que batia no teto. Saía de lá nado. E foi lá que nasceu o Chiquinho? Não. O Chiquinho foi inexplicavelmente nascido. Deixa eu te falar, como é que eu saí depois do SBT, né? Porque eu tava lá fazendo uma porrada de coisa, fazendo um monte de companhia. Tony Anguera tava fazendo programa com a Eliana. E aí eu chego na parte da manhã, que a gente fazia o programa lá, de gravar uma semana inteira, e eu vejo um camarim escrito Jaqueline. Falei, ué, será que vai participar hoje? Não tinha a parte musical, Jaqueline não cantava na época. E o Silvio, a Eliana deve ter pedido ao Silvio um valorzinho a mais, aumento significativo. E o Silvio falou, não, o valor que tá aí tá bom. Só que ela já tinha recebido um convite para Record com o Lafon, Eduardo Lafon. E ela pleiteou um valor. E o Silvio falou, não, vai ficar se achando que você pode ser... Não, eu vou trazer a Jaqueline, você apresenta junto com ela aí. Qualquer coisa, qualquer déficit, ela apresenta o programa. E ele trouxe ela, realmente. E quando eu cheguei para fazer o programa, que eu fazia o Melocotão, que o Melocotão, de uma certa forma, ajudou ainda mais a alavancar a carreira da Eliana, porque foi a partir desse personagem, do trabalho dela, que alavancou, né, a audiência do programa. E aí ela chegou pro Silvio, o Silvio falou não. Eu estava no estúdio junto com ela. Ela me chamou, Ed, preciso falar contigo. Falei, o que tá acontecendo que tá esse movimento aqui na casa? Não, eu falei com o Silvio, eu pedi um aumento, ele não quis me dar. Eu recebi um convite para ir para Record, mas eu só vou para Record se você for comigo. Hã? Eu tava há 200 anos na emissora lá. Mas como é que eu vou sair daqui, mulher? Com que pretensão vou fazer o que na Record? A gente vai para lá apresentar um programa. Ele, sai daqui. Como? Como é que eu largo tudo isso? Falei, veja o valor que você precisa. Não é questão de valor. É a questão de gratidão à casa. Ele falou, é sua oportunidade. Você vai permanecer aqui, você vai ser a prata da casa. Infelizmente,
vai chegar o tempo que a prata da casa vai passar um tempo e você não vai ser visto. Aí eu pensei, fui pro outro camarim, voltei e falei, tá bom, eu vou com você. E a Paula Cavalcante, que dirigia o Artístico antigamente, eu falei, Paula, tô indo embora. Eu falei, como assim, Ed? Falei, a Eliana tá pedindo a demissão na casa e eu vou seguir com ela. Ed, você vai abandonar a casa? Eu falei, eu acho que não tô abandonando a casa. Primeiro eu tô falando pra vocês. Tô conversando, falando, olhando no olho, que eu tô precisando de uma oportunidade. Mesmo que dê errado, não custa tentar. Tá bom. Aí fiquei feliz uma coisa, que a Paula, depois da conversa que eu tive com ela, falou, você foi sincero com a gente, você sempre foi um funcionário 10 aqui na casa, nunca faltou, nunca deu problema. Pode ir, a gente cobre tudo aquilo que você precisa receber, a gente vai pagar tudo. Graças a Deus. Foi daí que eu fui pra TV, Record com a Eliana. E o Chiquinho nasce depois de quase 5 meses. Chegam pra mim e falam assim, você cria um personagem assistente da Eliana. Cheguei pra Drica, que era uma figurinista. Drica, traz umas roupas aí pra gente olhar. Ela desenhou, trouxe e a gente foi montando. O que tava na mesa eu fui pegando. O que competia com o personagem, de uma barriga, coloquei um macacão. E aí coloquei uma peruca loira, nada a ver, outra peruca nada. Eu peguei uma peruca como essa, coloquei na cabeça e o boné. Aí ficou olhando para o espelho, não tinha óculos. Tinha um óculos fundo de garrafa. Eu peguei o óculos, coloquei na cara, nasci o Chiquinho. Voz do Chiquinho, que hoje eu tô rouco. Nascia numa matéria que eu ia fazer com uma criança, quem tava na feira. E aí eu tava falando um monte, que a voz do Chiquinho antigamente parecia muito com a voz do Salsicha. Não dá pra falar que a voz tá rouca aqui. E aí quando eu tô ouvindo a edição, eu vejo uma voz timbrada. Que bonitinho. Eu falei, meu Deus, olha a voz do Chiquinho aí. Depois de 2 anos com ele no ar. Aí eu volto, eu, põe de novo. Olha a voz do Chiquinho aí. E pra falar, cheguei pra ele, Helena, o programa hoje mudou, o Chiquinho tá de voz nova. Como assim, você tá doido? Não, o personagem não é essa voz não, a voz do Chiquinho é essa daqui. Foi quando, na voz do Chiquinho, eu descobri ele, o lado menino. Aquela voz de moleque puleta, que sempre sem maldade, mas ele não tem a coisa parada. E foi através desse time que o Chiquinho desenvolveu. Meio que o Chaves, né? Uma coisa meio Chaves. Chaves. E a gente, inclusive, gravamos um piloto. A Record comprou, fez um cenário do tamanho da Vila do Chaves, pro Chiquinho. E, infelizmente, o piloto não foi à frente, porque um diretor, por imprudência, pegou o piloto, editou fez uma edição com a gente, fazendo teste de vozes e câmera, editou e mandou para a direção. O cara pegou, Santo Vez por lá, colocou um pessoal ver, fazer uma pesquisa. Como é que você pega uma coisa que é teste, ensaio, para aprovar? Ele falou, não vale não. Pegou todo aquele cenário. Flavinho, Teatro Record. Tinha cenário de ponta a ponta naquele teatro. Jogou tudo fora. Poxa vida. Cara, aquele dia me doeu muito. Pensa.